Senhor presidente, na pessoa de quem saúdo, suas excelências, senhores vereadores que compõem a mesa de honra, também distintos convidados compondo a mesa de honra nesta sessão, demais excelências, vereadores, distinto público aqui presente, também os que nos acompanham pelas diferentes mídias sociais, acompanham os trabalhos desta casa. Motivo de muita honra, muita satisfação, nesta sessão solene, poder apresentar, fazer o pré-lançamento das atas e ofícios da antiga Casa de Câmara e Cadeia de Goiânia, no projeto Obras Raras. Me sinto muito honrado, dedico este trabalho à minha irmã, Jaciara Aurélio, presente nessa galeria, como também ao artista goianense, Fernando Nascimento, artista este, premiado em âmbito internacional. Prometo fazer uma apresentação rápida, né? Estamos no tempo natalino, período assim bem corrido para todo mundo, mas é motivo de honra podermos reunir este seleto grupo para glorificarmos Goiânia. Não tem outra finalidade esse momento, sairmos daqui mais apaixonados por Goiânia. Vou pedir o auxílio da minha colega de trabalho, Nelsina, para ir passando o PowerPoint. Vou logo me apresentar, né? Para que muitas vezes as pessoas perguntam quem fala, por que fala, quem é. Sou Marcos Paulo, professor pesquisador, graduado em Pedagogia, graduando em História, pós-graduado em Psicopedagogia Clínica, graduado em Pedagogia Afirmativa na Perspectiva Afro-Indígena, pós-graduado em História do Brasil, pós-graduado em Turismo Religioso, mestre em Ciência da Educação e doutorando em Ciências da Educação. Algumas homenagens já recebidas: Dom Marcos de Goiânia, advinda de Portugal, Águia de Goiânia, da nossa academia. Uma outra honraria recebida, Comendador da Batalha dos Guararapes e de Goiânia, da Academia de Ciência e Letras do Brasil. Cônsul Cultural de Goiânia, este tramita nesta casa, Sua Excelência, o vereador Alexandre Carvalho, autor desta propositura. Guardião da História de Goiânia, uma outra honraria recebida da SAG. Também valida o meu trabalho, ou convalida o meu trabalho sobre a história de Goiânia, declarações recebidas das instituições goianenses referentes ao meu notório saber em história de Goiânia, a província carmelitana, o Sindicato dos Professores, a Venerável Ordem Terceira do Carmo, como também a histórica paróquia de Nossa Senhora do Rosário, atestam o meu notório saber em história de Goiânia. Alguns trabalhos já realizados: a história de Goiânia em quadrinhos, o canal do YouTube Águia de Goiânia, aula espetáculo sobre a história de Goiânia, e realizo também visitas guiadas há mais de 20 anos pelo sítio histórico da nossa cidade, com turistas, estudantes e pesquisadores. Tudo em Goiânia é história. Estar na Câmara de Vereadores de Goiânia é estar fazendo história, ex-vereadora Olga Sena. Por isso que trago para vocês, de 7 de janeiro de 1711, a instalação da Câmara de Goiânia. Ou seja, em 2023, todos nós aqui juntos e quem nos acompanha pelas diferentes mídias, Sua Excelência vereador Cid do Caranguejo, estamos celebrando 312 anos da Câmara de Goiânia. Então, é um momento histórico, é um momento para celebrarmos, porque tudo em Goiânia é história. 312 anos da instalação da Câmara de Goiânia, 7 de janeiro de 1711. Nós sabemos que a nossa Câmara é advinda de Itamaracá. Há até um registro histórico que parte da nossa documentação se perdeu no Rio, quando o material estava sendo trazido de canoa, uma das canoas afundou e parte da história de Goiânia, da história da Câmara, se perdeu no Rio.
Eu gostaria, nesse meu trabalho, de homenagear 2 grandes vultos. Um do cenário político, Amaro Gomes da Cunha Rabelo, ex-juiz classista, juiz do menor de Goiânia, provedor da Santa Casa de Misericórdia, que morou à Praça Duque de Caxias, foi vereador desta casa, não podia falar sobre a Câmara sem homenagear um ex-vereador, foi vereador e presidente desta casa na qual nos encontramos. Grande benfeitor, a quem Goiânia tem uma dívida muito grande. E quando eu programei essa atividade histórica, tem uma senhora que pedia muito para participar. Ela muito conhecida, frequentou muito essa rua direita, e naquela insistência de participar desse trabalho, porque era um momento histórico. Então eu não quis ser indelicado e não deixar que ela participasse. Então eu a trouxe para também nos prestigiar e ser prestigiada neste momento que ela está ao lado do ex-vereador. Por favor, ela quer falar. Que beijinho doce que mandaram para mim, um beijo drobado, foi o amor sem fim. Que beijinho doce você mandou para mim, um beijo drobado, foi o amor sem fim. Que beijinho doce você dedicou para mim, desde que eu te beijei, não amei mais a ninguém. Que beijinho doce você mandou para mim, um beijo drobado, foi o amor sem fim. Muito bem. Cantou para nós a Missy Inês. Muita gente a conheceu, vulgarmente chamada de Missy Cururu, mas era Missy Inês, que andava toda arrumada, toda periquitada, com a revista Manchete na mão, dizendo que era Missy Universo. A Missy de Goiânia que desfilou nessa rua direita, e eu não poderia deixar de trazer para vocês a foto dela, para quem não a conheceu, mas sobretudo a voz dela, ela cantando. Quem não a conheceu agora teve um contato com este tipo popular de Goiânia, a Missy Inês, que morou à Praça Duque de Caxias. Um tempo ela estava se coçando e uma pessoa maldosa disse assim: passe álcool e depois encoste uma vela. Ela, um pouco perturbada, passou álcool no corpo todo e encostou uma vela acesa. Ficou com o corpo todo queimado, e Dona Rosalita, esposa de seu Amaro Gomes, foi quem que cuidou da Missy Inês, da Missy Cururu. Ai daquele que dissesse que ela não era a Missy Universo. Esse momento apenas para descontrair um pouco, e muitos aqui não a conheceram, não tiveram contato com sua voz, e nesse momento eu trouxe essa preciosidade. Pode seguir. Muito bem. Goiânia, como eu disse a vocês, tudo é história. Nós sabemos que esse prédio aqui já funcionou a antiga Casa de Força de Goiânia, Casa da Luz Elétrica, que houve uma grande explosão. Aqui já funcionou o Banco do Brasil. Nosso amigo Wilfred vai falar dos registros aqui também do antigo Teatro São Pedro de Alcântara. Como foi banco, vocês veem que as paredes são bem largas. Mas a gente vai falar da Câmara não neste endereço, a gente vai falar da Câmara na Prefeitura. Porque antigamente não existia a figura do prefeito. Eram 10 homens que governavam, eram eleitos para governarem a cidade. Então a Câmara, a Prefeitura, quem entra lá, quando a gente vai falar da Câmara, a gente não está falando desse prédio, embaixo era a cadeia,
De um lado mulheres, do outro lado homens. Em cima, a sala do júri e a sala das sessões. Eu apenas destaquei nesse pré-lançamento trechos que eu achei pertinente. Eu li as 900 páginas, mas das 900 páginas eu quis trazer apenas detalhes, fragmentos curiosos, porque hoje é o pré-lançamento. Acreditamos, senhor presidente, que no próximo ano nós vamos estar podendo colocar nas mãos dos goianenses este documento, as atas e ofícios da Câmara. Se fala muito sobre Goiânia, se diz muito sobre Goiânia, mas as pessoas precisam aprender a se debruçarem sobre os documentos de Goiânia, porque aí você fala com base nos documentos. Atas e ofícios são documentos desta casa que devem estar disponibilizados, porque de 1800 já são de domínio público para a população. Então, ofícios da Câmara de Goiânia ao presidente da província. Havia uma comunicação muito intensa. A Câmara falava muito com o presidente da província e com demais autoridades. 1849, 1850, 1801. Eu destaquei nesse item 4. Durante a Revolução Praeira, foi destruído todo o acervo documental da antiga Casa de Câmara e Cadeia. Tem gente ainda procurando o tesouro, mas nos ofícios da Câmara já está respondido. Parte da documentação de Goiânia se perdeu na canoa, que afundou da ilha de Itamaracá para cá, e a outra parte, na Revolução Praeira de 1849, os revolucionários entraram na prefeitura, colocaram tudo na calçada e atearam fogo. Parte da nossa documentação histórica foi perdida deste jeito. Uma parte no rio, outra parte incendiada, incinerada aqui na rua direita. Na página 7, eram 3 paróquias em Goiânia nessa época. Nós tivemos, nos idos de 1800, 3 paróquias nesta cidade. Pode seguir, Nelcina. Pode seguir. Na página 73, 2 padres como vereadores. Nós vamos ver, na análise desses documentos, os padres aqui nesta Câmara. Quando eu me referi aqui, eu estou me referindo à prefeitura, tá bom? É o costume de dizer aqui, mas a Câmara era na prefeitura. Eram eles, o padre José Paulino da Silva Monteiro e o padre José Joaquim Camelo de Andrade. 2 padres como vereadores em várias legislaturas. O José está com Z, porque eu quis respeitar a grafia da época. Não alterei nos nomes próprios. Na página 74, a Câmara comunica ao presidente da província a invenção do senhor Antônio Vieira de Souza de uma máquina de moer cana à base de água. Tudo que se passava em Goiânia, a Câmara informava ao presidente da província, ao governador da época. Tudo, não se passava nada. Veja, o cara inventou um moinho, uma máquina de moer cana, a Câmara comunicava ao presidente para que ele viesse se explicar, apresentar a máquina, tudo ele tinha que dar satisfação à Câmara que governava a cidade. Na página 83, Emília, a Câmara convocando o professor de primeiras letras da povoação de Cruangi, aí vocês já percebem a largura, a grandeza de Goiânia, o território que Goiânia atingia. A Câmara convidando o professor de Cruangi para vir prestar o juramento e tomar posse, o senhor Bento Ferreira Mouzinho. Não tinha isso de passar no concurso e ir-se embora, não. Foi nomeado professor, tinha que vir à Câmara prestar juramento. Professor não só, toda e qualquer função, delegado, médico, o que você fosse nomeado, tinha que vir prestar juramento na Câmara de Goiânia. Ainda nos idos de 1849 a 1851, na página 83, Pedra de Fogo como povoação de Goiânia. Será que o grande bispo de Olinda, Dom Vital, é goianense? O Marte de Olinda, Pedras de Fogo, era povoação de Goiânia. Na página 84, em 1849, tínhamos 15 escolas particulares que atendiam 153 alunos. Informação da Câmara para o presidente da província, que queria saber de tudo, de qualquer tostão, de qualquer coisa que se desse na cidade, a Câmara tinha que dar satisfação ao presidente da província. Ai da Câmara,
se não desse, porque quando vinha o outro ofício, já vinha no outro tom. Aí já passamos para um outro período, 1852 a 1854, já é um outro volume. Na página 21 eu destaquei para vocês observarem o seguinte, recomendando, além da limpeza do rio, a limpeza também das pontes, para não apodrecerem. A Câmara, mandando um ofício ao presidente da província, para que cuidasse das pontes, da limpeza, que à época eram carroçáveis, mas eram de madeira. Página 41, Nelcina. O terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Rego Barros, foi eleito presidente da Câmara e é convidado a tomar posse e prestar juramento. Foi eleito, tem que vir à Câmara, prestar juramento para poder tomar posse. E aqui nós tivemos o terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Rego Barros, como vereador e como presidente desta casa. Desta casa, porque era lá no Paço das Heroínas de Tejucupapo. Pode seguir. Página 56, cadastramento dos estabelecimentos dos distritos de Pedra... Pronto. Nesse aqui, eu queria destacar para vocês a área de Goiânia, da Goiânia Grande. Cadastramento dos estabelecimentos dos distritos de Pedras de Fogo, Goianinha, que hoje é Condado, Nossa Senhora do Ó, que hoje é Tupaoca, Mocós, que depois passa para Timbaúba, Fazenda Timbaúba, que é a cidade hoje, Tejucupapo e Ponta de Pedras. Tudo isso era Goiânia, todos esses lugares, a Câmara de Vereadores era quem administrava. Pode seguir. Na página 74, comissão para a escolha do melhor local para transferir o matadouro público. Matadouro público naquela época era um problema. O doutor José Joaquim Firmino, que esse merece receber grandes homenagens em Goiânia, que foi quem enfrentou a peste, a cólera morbus, aqui, e os vereadores Antônio Pinheiro e Mendonça e Mariano Ramos de Mendonça. Se criou uma comissão de vereadores para escolher um local para o matadouro, porque o matadouro era visto como um lugar de contágios de doenças e também um mau cheiro, que eles chamavam de miasmas. Era o termo, se eu não estou equivocado, dado ao mau cheiro produzido pela matança do gado, do sangue e de outras partes do gado, mau cheiro. Então, matadouro naquela época era problema. Continuando, a página 77, azeite e 6 baldes de água diários para a cadeia. Vejam o poder da Câmara em 1800. Até a quantidade de baldes de água para os presos tomarem banho, era a Câmara quem determinava. O azeite para iluminar, porque Goiânia, eu estou falando para vocês de uma Goiânia que à época não tinha luz elétrica. Era uma cidade iluminada por lampiões, chão de barro e iluminada por lampiões. Na página 81, removeu o matadouro das quintas devido ao forte cheiro para um terreno de preço anual de R$ 19.200. Era a moeda da época. Na 89, uma casa para a Câmara com mais espaço para separar as sessões do Tribunal do Júri. A Câmara já estava incomodada com tudo no espaço só. O Judiciário e o Legislativo no mesmo andar. E por causa da peste e a cadeia funcionar abaixo da Câmara. E é o foco das pestes. Então havia muito contágio dos presos confinados ali embaixo nas celas. E era perigoso para quem estava em cima e quem tinha que entrar, por causa do contágio das doenças. Pode seguir. Autorização para o uso de uma determinada rede de pesca em Ponta de Pedras. Um monsenhor, um padre, era o fiscal. Até o tipo de rede era passado pela Câmara para ser aprovado se aquele tipo de rede poderia ser usada na pesca ou não, se iria prejudicar as espécies. Eram 3 freguesias, olha só, as paróquias de Goiânia.
Nossa Senhora do Rosário, da cidade, com 5 distritos de paz. Cada um tinha um juiz de paz. Nossa Senhora do Desterro, em Itambé, com 4 distritos de paz. A freguesia de São Lourenço de Tejuco-Papo, com 3 distritos de paz. Na página 51, corpos pelo mato e empilhados no corpo da capela do Ó. Aí é a Câmara informando que a peste, a cólera morbus, assolava nessa região e que, quando se andava por Goiânia, se encontrava corpos pelo mato e a capela de Nossa Senhora do Ó, que hoje é Tupaoca, estava empilhada, cheia de cadáveres que precisavam serem sepultados. De que a Câmara vivia? A Câmara vive do orçamento municipal e do aluguel de 2 casas de taipa. Eita, tempo difícil. Mas era de que a Câmara vivia? O orçamento municipal e do aluguel de 2 casas de taipa. Página 70. A Câmara responde ao delegado dizendo que vai consertar a latrina da cadeia. O delegado está reclamando que tem uma bacia, um banheiro sanitário lá quebrado. A Câmara responde a ele. Agora, trocar a fechadura do quarto do carcereiro, que o delegado pediu, deve ser feita pelo próprio carcereiro. A Câmara decidiu em sessão. A gente conserta o vaso sanitário. Agora, trocar a fechadura de porta de quarto do carcereiro, não, ele que se vire. Página 105. Os bens do município são, da Câmara, uma casa na Rua da Conceição que serve de açougue. Quem imaginava em 2023 que na Rua da Conceição já teve um açougue? Olha a importância desses documentos. E 2 casas de taipa que rendem R$ 2.280 mensais. Era o valor do aluguel. Remoção da Casa da Pólvora e fogos artificiais. Fornecer 4 baldes de água diariamente para a cadeia, uma pá com enxada para a limpeza. Não era comprar como queria, não. O que tinha que ser comprado, pá, enxada, o que fosse, a Câmara decidia em sessão. Fizesse seu ofício para que a Câmara deliberasse. Hoje, coisa tão simples de se comprar, né? Naquele tempo, não. Na página 133... a Santa ali é Santa Casa, estava abandonada em 1857. Pede-se recursos para se reabrir o Hospital da Santa Casa. Para o comércio não abrir nos domingos e dias santos, houve um requerimento de um vereador, em 1800, para que a Câmara não abrisse, ou para que o comércio não abrisse aos domingos e dias santos. Quem é dessa época teve uma criação mais antiga, né? Não dessa época, que não tem ninguém aqui de 1800, mas quem é de uma criação mais antiga, os nossos pais e avós tinham esse costume, né? Dias santos e dias de domingo, a gente não fazer muita coisa. Na página 83, 82, estamos terminando. Composição da comissão para acolher o imperador. Já se falava nessa época da acolhida do monarca. O povo vai ajudar financeiramente também. Achei preciosa essa informação, porque até então eu pensava que a acolhida do imperador tinha sido dada só pelas autoridades a custo do município, mas o povo também contribuiu, com os utensílios para decorar o local e com ajuda financeira. Apenas os aposentos preparados pelas câmaras municipais, sobrados da Rua Direita, só poderiam ser ocupados pela comitiva imperial, as casas que fossem preparadas pela Câmara. Na página 93, os presos retirados da cadeia para o Recife. Foi um rebuliço tão grande com a chegada do imperador, que o que tinha de preso na cadeia se mandou para as cadeias do Recife, e os que estavam doentes se arrumou lugar para colocar, porque tinha que limpar toda a cadeia, a Câmara, que era a cadeia, para acolher o monarca. A casa da Câmara e mais 2 sobrados. Isso. Se preparou a prefeitura, fica mais fácil identificar, e aqui na Rua Direita se preparou mais 2 casas, mais 2 sobrados, que se podia ir a pé para a comitiva imperial. Tinha que estar presente todas as confrarias religiosas,
retirar para o Recife os presos e também remover os doentes. Este fiscal de Pedras de Fogo só se dirigia à feira nos dias de feira de gado, apenas por ser marchante, foi demitido. A Câmara demitiu um fiscal, porque ele só ia para a feira em Pedras de Fogo, ele era fiscal de Pedras de Fogo, mas ele só ia no dia da feira de gado, porque era marchante, só era o que interessava a ele. Quando a Câmara tomou conhecimento, fez uma sessão, deu a canetada e o demitiu na hora, que ele tinha que estar lá, era toda hora, não só no dia de feira de gado, não. Na página 124, demitido por não merecer confiança. Vejam só, a Câmara demitiu o sujeito, a pessoa, o indivíduo, e ainda diz lá na ata, que está sendo demitido porque não merecia confiança. Minha gente, um despacho desse em 2023 era um rebuliço tão grande, em 1800 era comum. 124, 125, Macugê, Preciosa Antiga Lapa como distrito. Vejam até onde Goiânia se estendia. Algumas pessoas dizem assim, Marcos, e Aliança? Essa área ali era Goiânia? A Aliança não tem nem 100 anos de fundada. A gente está falando de quase 200 anos atrás. Então, toda aquela região, a antiga Lapa, que hoje é conhecida como Macugê, era distrito de Goiânia, que é o distrito mais distante da sede de Aliança hoje. Imagine de Goiânia, mas pertencia ao nosso município. Tupaoca, que era Nossa Senhora do Ó, Macugê, toda aquela região. A presença... Sim? Oxe, quer dar um nó na minha cabeça? Nelcina quer dar um nó no meu juízo. Pode seguir, Nelcina. Brincadeira. A Câmara, cobrando ao comendador Antônio Francisco Pereira um conto de réis que o imperador deixou para o cemitério quando esteve em Goiânia. O imperador visitou tudo, por isso que a gente fica incrível, tem gente que não conhece Goiânia, não conhece Tejuco-Papo, não conhece isso, não conhece aquilo. O imperador andou, foi tudo. E deixou para todo lugar uma ajuda, inclusive para o cemitério. Só que quem recebeu a ajuda foi Antônio Francisco Pereira, o barão de Bujari. Quem está cobrando? João Joaquim da Cunha Rego Barro, que era inimigo mortal. Todos dois presidiram a Câmara, mas eram inimigos ferrenhos, ao ponto que Dom Pedro II fez reunião com os dois e não conseguiu fazer a reconciliação. Foi embora o imperador e os dois continuaram brigados. Por isso que o presidente da Câmara está cobrando ao barão de Bujari, porque são inimigos. 223, convocando o vereador José de Salbuquerque de Melo Gadelha, olha lá, viu, Fred, que estava na cidade e disse que não poderia participar da sessão da Câmara. Quando a Câmara soube da mutreta, gente, está na cidade e mandou dizer que não vai poder vir para a sessão? Não, só tem sessão quando ele chegar, manda buscá-lo. Manda buscar o camarada, manda buscar onde ele estiver. Enquanto ele não chegar, não tem sessão. Então ficou registrado nos anais da casa que ele justificou que não ia poder estar porque não ia estar na cidade, mas ele estava na cidade, a Câmara tomou ciência e mandou buscá-lo. 224. O fiscal de Pontas de Pedra informa quantos coqueiros e a produção. Minha gente, se pagava imposto até do pé de coco. Quantos cocos eram retirados, quantos eram vendidos, de tudo se pagava imposto. Pode seguir? Em todos os ofícios para os membros da comissão para combater a cólera morbus, sempre se dizia, eu achei fantástico esse trecho, o que Deus não permita. Toda a comunicação sobre a peste, sobre a praga, sobre a cólera morbus que assolava essa região, nos ofícios dessa casa tinha, Deus nos proteja, Deus nos guarde, Deus não permita que a peste aqui chegue. Na página 266, Antônio Ferreira de Aguiar Júnior, será parente do barão de Catuama? Tivemos um vereador aqui com esse nome, Antônio Ferreira de Aguiar Júnior. E o barão de Catuama é João Ferreira de Aguiar, o barão de Catuama. E aqui entre os vereadores a gente vai encontrar Antônio Ferreira de Aguiar Júnior. Sem dúvida, eles têm um parentesco. Pode seguir.
o vigário dizendo que o cemitério está abandonado. Eram 5 freguesias no município: Nossa Senhora do Rosário, São Lourenço, Itambé, Nossa Senhora do Ó e Cruangi. Todos esses lugares ligados a Goiânia. E um trecho na página 299 que me deixou curioso. A Câmara constituiu uma comissão para saudar a princesa imperial em passagem por esta cidade. Eu nunca vi essa informação em canto nenhum. A vinda de Dom Pedro II, sim, 1859. Mas a passagem da princesa imperial sendo acolhida, saudada pela Câmara, é uma informação preciosa que consta nos anais desta casa. Bacalhau podre, mercado de escravos, Rua do Amparo como curral. Também eram denúncias que constavam nos ofícios da Câmara, que na feira se encontrou bacalhau podre. O mercado de escravos aqui existia, a venda de negros escravizados, e que a Rua do Amparo tinha lá uma criação de gado, estava se transformando num curral. A página 9, a Câmara preocupada com pessoas nuas, pessoas despidas nos rios e canoas. Olhem a preocupação da Câmara com essa vergonhice da época. O povo nu, tomando banho. A Câmara não teve demora, notificou o fiscal para mandar o povo vestir a roupa. Ninguém podia estar nu à beira do rio ou nas canoas, porque era um atentado violento ao pudor. Na página 13, Timbaúba e Mocós, como distritos de Goiânia, iluminar a Casa das Sessões por aniversário da independência do Brasil. A Câmara determinando que a Sala das Sessões fosse iluminada, porque naquela data se celebrava a independência do Brasil, e a Câmara colocava os valores que deveria ser usado na compra de azeite para se preencher os lampiões. Colocar tapa-sol. Quem tinha um comércio, quem a casa fosse numa posição que o sol incomodava, pedia à Câmara para poder colocar algo para proteger a casa. Veja, a casa é minha, mas para eu botar alguma coisa que proteja do sol, eu tinha que pedir autorização à Câmara, e a Câmara tinha que autorizar, e dizia mais: não pode atrapalhar a calçada, não pode impedir que o povo passe. A Câmara dava o disciplinamento, como deveria ser esse tapa-sol que não incomodasse os outros. Pode seguir? Imposto da bandeira dos santos. Minha gente, concluindo, até para se cavar um buraco. Vai ter festa de Nossa Senhora do Rosário. Cadê a menina? São Sebastião, que ela está vendendo a rifa. Vai ter festa de São Sebastião. Para colocar o mastro na rua com a bandeira do santo, tinha que pedir à Câmara autorização para cavar aquele buraco. Tinha que saber quantos buracos eram, a profundeza, a largura, e a Câmara ou dispensava ou dizia o valor do imposto que ia ser pago. Animais podres às margens do rio, a Câmara à época denunciando. O escravo sapateiro, me fez lembrar Basílio Machado, o sapateiro da Liberdade. O dono do escravo pedindo à Câmara autorização para que o seu escravo, dona Rosimério, pudesse exercer o ofício de sapateiro. Veja, até para consertar sapato, a Câmara tinha que autorizar. As rótulas e postigos, as padarias das ruas do Amparo, atrás do Amparo, Soledade, Porteira, Nova e Rua da Ponte, e as demais ruas fora da cidade. Tem uma implicância muito grande nesses ofícios sobre padarias. O açougue ficou bem claro, por causa do contágio de doenças e o mau cheiro. Quanto à padaria, eu ainda não consegui entender, por causa da ideia que a gente tem de padaria hoje, né? Hoje padaria é supermercado, é lanchonete, e naquela época eles não queriam padarias no centro, então queriam em ruas distantes, ou bem para fora da cidade. Hoje a gente quer uma padaria, quanto mais perto, melhor. Então há uma implicância aí naquela época com a abertura de padarias, que tinham que ser para o nascente e não para o poente. Verbas para o Hospital da Santa Casa e lampiões para iluminar a cidade. A Câmara pedindo dinheiro para o Hospital da Santa Casa e lampiões para iluminar a cidade ao presidente da província. Nas páginas 42 e 43,
Como era a cadeia? Um lado para mulheres, um lado para homens. Baldes de água para os presos e, senhora priora, consistório da Ordem Terceira de Goiânia. A Câmara, por muitas vezes, solicitou a sala de reunião, que a gente chama de consistório da Ordem Terceira do Carmo, para as suas atividades. Remover, olha aí, sobre padaria. Remover a padaria do Beco do Pavão para a Rua do Rio. Eles não queriam padaria perto de jeito nenhum. Tirar daqui desse beco e botar lá para baixo, para a Rua do Rio. O negócio de portas fechadas e no interior de suas casas. Isso aí me deixou muito curioso. Alguém manda um requerimento para a Câmara pedindo autorização para funcionar um negócio em casa. Mas é um negócio que funciona de portas fechadas e lá dentro. Então ficou difícil saber o que é que faziam. Mas tinha que ser de porta fechada e bem lá dentro, bem escondido. Não dizia muita coisa não, só dizia isso. Na página 90, fábrica de pólvora em Cruangi. Queria se abrir uma fábrica de pólvora em Cruangi, a Câmara tinha que autorizar. O porteiro da Câmara quer ir para a praia. Tinha que a Câmara autorizar. Abrir uma venda na Rua do Meio. Tinha que a Câmara autorizar. Negócio de molhados na Rua do Rio. A Câmara tinha que autorizar. E tem uma reclamação severa aqui de um vereador. O zelador deve estar em todas as sessões. A Câmara deliberou em sessão. O zelador não vem quando quer não, ele tem que estar em todas as sessões. 112, piche, estopa e alcatrão para queimar. A Câmara pedindo à província para fazer as fogueiras, porque o médico, o doutor Firmino, tinha dito que a praga se alastrava durante a noite. De dia não, por causa da quentura do sol, mas à noite a praga se alastrava. Então eles pedem piche, estopa e alcatrão para fazerem fogueiras, e o médico vai dizer, criar feito um cinturão na cidade, para que a peste, a praga, não se propague. A grande preocupação com os pobres e indigentes. A Câmara sempre tinha sacos de farinha e outros donativos para os pobres. Se dizia até paroquianos pobres, na página 117. Ponta de Pedras, a porta de entrada da cólera. A peste, a praga, entrou por Ponta de Pedras à época. Condado pedindo ajuda e a resposta da comissão. A província em pânico, acender fogueiras. Quando a peste aqui chegou, foi um terror nessa região. E todos pediam socorro a Goiânia. Como a Câmara poderia socorrer? Tinha que pedir ao presidente da província. Só que o presidente da província já estava apavorado, porque todo lugar estava pedindo socorro. Então, o que é que a Câmara de Goiânia orienta? Vocês cuidem dos doentes em suas casas. Uma informação curiosa. Beco dos Ramos. Beco e tantos nomes que se dá. E na página 125 está a resposta. Beco de Domingos Ramos. É o sobrenome dele. O povo precisa aprender, as pessoas precisam aprender a botar a cara em documentos. Tem que pesquisar. Se não pesquisa, não encontra informação. Está lá. Beco de Domingos Ramos. É a informação que consta no documento. Página 133. Catacumbas para a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Quando se escolheu o terreno para o cemitério que hoje está dentro da cidade, que era um terreno distante, para colocar as vítimas, enterrar as vítimas da cólera, o dono não quis abrir mão de jeito nenhum. Foi um moído tão grande para poder haver a desapropriação daquele terreno. E quando começou a se enterrar, entrava bicho, boi, cachorro, quebrando cruz, comendo mato, e a Câmara reclama que não está tendo o devido cuidado com os mortos. E a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era da matriz,
Quando soube do terreno, já disse logo, queremos a parte do muro, onde o esposo da senhora está sepultado, aquela área ali, quem entra no cemitério, aquela do lado direito e do lado esquerdo, aquela testada toda, aquela parede, aquele muro todo, era da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que foi o padre Batalha que deu a ideia de fazer catacumbas assim, como camas, né? E foi um dos primeiros a ser sepultado nessas catacumbas que ele deu a ideia como deviam ser construídas. Eita, aí essa aqui eu também achei curioso, 133. Uma pessoa pede um terreno para construir uma catacumba, à Câmara de Vereadores. A Câmara concede 25 palmos de terra. 25 palmos de terra, para que, sob a responsabilidade daquela pessoa, ela construísse a catacumba da família. Mas a Câmara só concedeu 25 palmos. Falta de ofício de sapateiro, não tinha sapateiro à época. Autorização para o tapa-sol, casa de drogas em Pedras de Fogo. Alguém queria abrir uma farmácia, um boticário em Pedras de Fogo, a Câmara tinha que autorizar. Cercar o cemitério público com madeira. Na cadeia nós tínhamos o lado das mulheres e dos homens. Autorização para consertar a casa na rua direita. Minha gente, você teve uma casa danificada pela chuva ou por qualquer problema, tinha que mandar um ofício para a Câmara autorizar o conserto. E ela dizia como devia ser feito, porque os sobrados, as casas, tinham que ficar todas iguais e bonitinhas. Ninguém fazia o que queria, não. A Câmara era, como a gente diz hoje, é que dava o gabarito, que dizia como devia ser. Já estamos no último volume, sim? Tejuco-Papo já foi paróquia. Vereador, Sua Excelência, vereador Rabicó, encontramos Tejuco-Papo em 1800 como paróquia de Goiânia, é uma informação preciosa que está nas atas. Autorização para abrir uma loja na Rua do Pavão, quer abrir loja, a Câmara autoriza. Um curral de pescaria em Ponta de Pedras. E outra parte curiosa, o empate entre os vereadores, Bartolomeu Gomes de Albuquerque e Raimundo de Araújo Lima. Começou a votação e 2 vereadores ficaram empatados. E agora, que não tinha legislação, leis à época para a questão de empate. Aí a gente chama aqui Laurinha. Por favor, Laurinha, nos ajude aqui rapidinho. O que se fez na época? Se chamou uma criança na sessão para que ela sorteasse. Vire aqui para ver que tem que ser um processo legítimo, honesto. Pode balançar. Bote lá a caixinha para o povo ver a urna e diga aí quem ganhou. Pronto. Então, quem conhecer pode informar que o vereador eleito é Bartolomeu Gomes de Albuquerque. No sorteio feito à época em 1854. Eles ficaram empatados, Bartolomeu Gomes de Albuquerque e Raimundo de Araújo Lima, e uma criança foi chamada para que fizesse o sorteio e decidisse a sorte de quem iria ganhar. Vamos aplaudir o eleito, né, minha gente? Como é que o rapaz foi eleito? Ele está eleito. Uma criança faz o sorteio, a contagem dos votos foi dessa forma dinâmica. Muito obrigado, viu, Laura? Pode seguir. Uma pessoa pede à Câmara para construir uma cama de pedra no cemitério sobre o túmulo da sua esposa. Ela havia morrido vítima da peste e o esposo, o viúvo, quis homenageá-la fazendo uma cama de pedra sobre a sua sepultura. Hoje não temos mais notícia, desse mausoléu, desse monumento, porque quem entra em outros cemitérios históricos, encontramos muitos monumentos aos mortos. Este nós não encontramos no cemitério de Goiânia, o viúvo que quis homenagear a sua esposa, construindo de pedra uma cama sobre o local onde ela foi sepultada. Eu acredito que a cama seja unicamente para a lembrança dela morta, vítima da peste. Página 170. Pede-se para a Santa Casa guardar as carroças
que serviram para carregar os cadáveres. Durante a cólera morbus morreu muita gente. Dizem que as carroças passavam ainda com os corpos tremendo, levando para o sepultamento, levando para dar destino aos cadáveres. E na misericórdia foram guardadas as carroças que serviram para carregar os corpos das vítimas da peste. Uma cama de pedra no cemitério, já falei. O porteiro da câmara pede 15 dias de folga. Ele estava cansado, senhor Wilfred. Ele pede 15 dias. Senhor presidente, a Câmara concede apenas 10. E acabou-se. Pronto. Aí, finalizando as ilustrações, terceiro barão de Goiânia, é esta sepultura, que é o verdadeiro panteão desta casa, onde está sepultado quem presidiu essa Câmara, João Joaquim da Cunha Rego Barros, falecido em 1874. O terceiro barão de Goiânia, que foi vereador e presidente desta casa. Está aí o mausoléu, onde repousa ele ao lado da sua esposa, na alameda principal. Quem entra no cemitério, à direita da alameda principal, está o túmulo do ex-vereador João Joaquim da Cunha Rego Barros. Pode seguir? Pronto. Uma dúvida que eu queria colocar para vocês nesse finalzinho. Dr. Manuel Borba foi prefeito de Goiânia, 1864, 1928. Ele é goianense ou timbaubense? Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 1849, 1878. Dizem que ele é de Pedras de Fogo. À época, Pedras de Fogo era povoado de Goiânia. O grande Marte de Olinda, em processo de beatificação, é goianense? Ou acho que lá se usa a expressão ponta pedrense, não é ponta foguense, eu não sei como é a expressão de lá. Mas ele é de Pedras de Fogo ou de Goiânia? Pode seguir. E finalizando, esse é o pré-lançamento. No próximo ano nós queremos, senhor presidente, nós queremos fazer uma festa magna, com a presença dos prefeitos e vereadores das cidades circunvizinhas, porque Goiânia, ou melhor, essas localidades todas pertenceram a Goiânia, que venham aqui prestar homenagens à terra-mãe. A terra-mãe é Goiânia. Então, na publicação, nós queremos colocar o significado, aí já são as novidades da obra. Os termos em latim, explicar, as leis da época, converter a moeda, que era contos de réis, a gente pode dar uma simulação do que seja o valor hoje, nome de ruas e becos que a gente não sabia. Rua dos Currais, por exemplo, onde ficava? Os pesos e medidas da época, se media ainda em palmos, era equivalente ao que hoje? Quantas páginas tem todo o documento? E nesse período de 7 anos, aconteceram, senhora Olgacena, 30 sessões ordinárias e 40 extraordinárias, durante 7 anos, fazendo um total de 70 sessões. Curiosidades: não existia nome parlamentar, eram 10 vereadores, ora nome completo, ora nome abreviado nos documentos, não tinha mulheres vereadoras. Quem abre esse campo de mulheres vereadoras, não de 1800, logicamente, mas no nosso tempo, é Ivete Gadelha, primeira vereadora, primeira mulher a presidir essa casa. Mas nos idos de 1800, só eram homens. A Câmara foi presidida por 2 inimigos históricos, o Barão de Bujari e o terceiro Barão de Goiânia. Nunca se reconciliaram. O mesmo secretário, esses anos todos, de 1849 a 1956. Achei muito interessante, todos os documentos assinados pelo mesmo secretário. São 5 volumes. Olha, gente, como é preciosa essa informação. Esses documentos que eu apresentei para vocês, eles estão em 5 volumes, fazendo um total de 899 páginas, que eu li todas elas, para poder fazer essa explanação. Temos uma justa homenagem a fazer ao Dr. Lauro Raposo,
porque em 1950, há 73 anos, ele deu a Goiânia a oportunidade de conhecer essa documentação quando era prefeito, e nós temos 624 ofícios expedidos e recebidos para diferentes pessoas, instituições e autoridades. A gente quer ajustar para a próxima edição, atualizar o português, preservando a grafia dos nomes das pessoas, o nome continua como é, corrigir as datas erradas colocando à frente. Às vezes tem uma data que saiu quando a pessoa estava batendo errada, a gente abre um parêntese e coloca a data certa, mas não desprezando a grafia da época. Porque eles, quando erravam, eles colocavam entre parênteses. Então a gente quer seguir isso aí. Corrigir palavras equivocadas e incompletas, sempre à frente. Um rodapé explicando o significado dos termos usados na época. Miasmas. Quem sabe o que é miasmas? É mau cheiro, então a gente quer colocar no rodapé o significado das palavras. Homenagem ao ex-prefeito Lauro Raposo, o grande entusiasta de Goiânia. E também na nova edição, senhor presidente, uma mensagem do atual presidente da Câmara, abrindo assim essas publicações, que a gente vai chamar, repito, de festa magna, chamando todos os prefeitos, chamando todos os vereadores, presidentes de Câmara, para virem render as homenagens à nossa grande e histórica Goiânia. Pode seguir? Agradecimentos no final. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, a todos os 15 vereadores, de modo especial a Sua Excelência, o vereador Eduardo Batista, por esta oportunidade de mostrar este meu trabalho, ao amigo Gilberto Cordeiro, grande companheiro de trabalho, aos que fazem o sindicato dos professores, na pessoa do senhor Gessé, pela ajuda na formatação desse PowerPoint, ao amigo Denilson Eudes e Alexandre, que também me ajudaram muito na distribuição dos convites, ao amigo e bancário Dr. Márcio Pedro, pelo apoio, a venerável Ordem Terceira do Carmo, pelo apoio em tudo que diga sobre a história de Goiânia. Tudo por Goiânia e muito obrigado.